Pedro Frazão, Agora o PSD vai dizer que é contra. Eu também não compreendo estas posições. Ouvimos este discurso. Muito boa tarde a todos. De facto, eu estava aqui com muito interesse a ouvir os meus colegas de painel e também a acompanhar as perguntas que lhe estava a dirigir e, de facto, é curioso ver como o Partido Socialista, que adotou totalmente uma postura populista e eleitoralista até, porque o que é que acabámos de ver hoje à tarde por parte do seu líder político não foi mais do que um grande comício eleitoral, se fica cheio de dores quando o senhor jornalista lhe pergunta, se de facto isso não são medidas populistas e radicais, porque são. E ao PSD, o que eu gostava de dizer era aquilo que os nossos velhos amigos nos dizem sempre quando nós fazemos uma asneira, é: eu avisei-te, porque de facto parece que voltámos à estaca zero, demos a volta toda ao tabuleiro do monopólio da governação da Aliança Democrática e voltámos à casa de partida sem nenhuma solução à vista. Isto que está a acontecer hoje perante os olhos dos portugueses é um atestado de incapacidade da negociação de um governo que tem um apoio minoritário no Parlamento, que não sabe ler o jogo de poderes no Parlamento e que escolheu virar à esquerda, escolheu confiar na esquerda, escolheu abraçar o Partido Socialista para ter a esperança de poder vir a fazer passar o seu orçamento de Estado. O Chega avisou, logo a partir do dia 10 de março, na própria noite eleitoral, que estava disponível para corresponder ao voto, ao mandato dos portugueses. Nós não nos podemos esquecer nunca que os portugueses escolheram, no dia 10 de março deste mesmo ano, dar uma maioria absoluta à direita, castigando olimpicamente o Partido Socialista. Não interessa se o castigo foi por causa dos 14 escândalos de governantes demitidos. Olhando para estas últimas horas e pegando uma declaração de André Ventura de há pouco, e queria ouvir a sua opinião sobre isto, que está relacionada com aquilo que disse sobre a solução política. Disse que o Chega estava disponível para contribuir para a solução política, mas ainda na semana passada tinha dito que o voto contra no orçamento era irrevogável. Em que é que ficamos? O voto contra neste orçamento é de facto irrevogável. Acabámos há poucos minutos de ouvir o nosso líder político do Chega dizendo que era irrevogável, e tem que ser irrevogável, porque se nós virmos a linha do tempo, a primeira reunião que existiu para um possível acordo para este Orçamento de Estado foi em julho, e nessa altura André Ventura e o Chega avisou: é impossível a AD construir um orçamento que agrade ao PS e agrade ao Chega ao mesmo tempo. Qual é que foi a escolha? Este orçamento não agrada ao PS. Mas qual é que foi a escolha? Mas nós avisámos que também era esse risco que corriam de não agradar nem um nem o outro, mas nós fomos um partido responsável que avisámos em julho. Agora, é claro que nós estamos sempre disponíveis para voltar à estaca zero, como eu disse no início da minha intervenção, e se de facto agora a AD tem a possibilidade de respeitar, passado todos estes meses, o mandato dos portugueses, o Chega aqui está, porque o Chega percebe que sem orçamento de Estado as empresas não conseguem prosperar, as famílias não conseguem ter o seu próprio orçamento anual. Mas quando o Chega diz que é preciso um novo orçamento, não está a sobrepor-se ao Governo? Repare, tem o dever de apresentar o orçamento? E que ainda não apresentou. Eu acabei há poucos minutos de receber uma convocatória para uma reunião da Direção Nacional do Chega, onde sou o segundo vice-presidente. Apesar de todos acharem que o Chega é um partido de um homem só, isso não é verdade. Existem decisões colegiais e, portanto, nós temos que reunir, temos que ponderar os conflitos, os interesses que estão em conflito, que é, no fundo, o interesse nacional, por um lado, o sentido de Estado, e o interesse de levar para a frente as nossas bandeiras que nos levaram a ter 50 deputados nas últimas eleições. Tudo isso tem que ser ponderado, mas uma coisa é certa, é que nós não iremos defraudar os portugueses. A Aliança Democrática e este Primeiro-Ministro, sabendo que tem um apoio muito pouquinho no Parlamento, não soube escolher o verdadeiro aliado. Nós ouvimos Hugo Soares, líder parlamentar, dizer que preferia falar com o PS do que falar com o Chega. Ouvimos Nuno Melo, há poucas semanas atrás, dizer que esperava uma atitude responsável do PS. Ouvimos vários ministros deste governo dando recados incessantes ao Partido Socialista, quase como que enviando recados de amor públicos para que fosse manifesta esse enamoramento que se cria para a aprovação do Orçamento de Estado. Pelos vistos não deu resultado e, portanto, temos que voltar à estaca zero e eu faço daqui o apelo para que, de facto, o Luís Montenegro perceba de uma vez por todas qual é a conformação parlamentar e perceba que os portugueses deram uma maioria à direita e que, portanto, revogue de uma vez por todas o não é não. Alexandre Poço, tendo em conta que o PS não abdica destas linhas vermelhas,